Você não tem um problema de ansiedade. Eu sei que isso parece estranho. Talvez você tenha pesquisado sintomas, lido artigos. Talvez alguém já tenha te dito isso. Talvez você mesmo já se convenceu disso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se a ansiedade que você sente todo dia não for o problema? E se ela for o seu corpo e a sua mente tentando te avisar que alguma coisa na sua vida está errada e você continua tentando calar o alarme em vez de descobrir por que ele está disparando? Nesse vídeo eu não vou te dar dicas de respiração. Não vou te falar para tomar chá de camomila. Vou te mostrar o que está gerando a sua ansiedade de verdade. E porque enquanto você não resolver isso, nada vai mudar de forma permanente. Antes de qualquer coisa, você precisa entender a dimensão do que está acontecendo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Não é força de expressão. É dado da Organização Mundial da Saúde. 93% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade. E isso equivale a mais de 19 milhões de pessoas. E entre jovens de 18 a 29 anos, o número sobe para quase 1 em cada 4. E desde a pandemia, os casos cresceram 25% entre a geração Z brasileira. E o que a gente faz com isso? Medita, respira, faz terapia, baixa app de meditação, ouve podcast de bem-estar, compra curso de mindfulness. E a ansiedade continua lá. Sabe por quê? Porque a gente trata o alarme e ignora o incêndio. A indústria da saúde mental no Brasil fatura bilhões. Não porque as pessoas estão ficando melhores, mas porque as causas raiz continuam intocadas. Primeiro, o que é a ansiedade do ponto de vista biológico? Ansiedade não é fraqueza, não é frescura, não é falta de fé, de força ou de gratidão. Ansiedade é uma resposta de sobrevivência. É o seu sistema nervoso ativando o modo de alerta, porque percebeu real ou imaginariamente uma ameaça. Há 200 mil anos, esse mecanismo salvava nossa vida. Você via um predador, o corpo liberava cortisol e adrenalina. Você corria ou lutava. E o alarme desligava. Hoje, o predador é a notificação do chefe às 23 horas. É a conta no vermelho que você não quer ver. É o feed do Instagram cheio de pessoas que parecem viver melhor que você. É a sensação de que você deveria estar fazendo mais, sendo mais, tendo mais. E o alarme não desliga, porque a ameaça não passa. Porque você não resolve o problema, você só tenta sobreviver ao sintoma. Deixa eu separar o que é o sintoma e o que é o problema. Sintoma, coração acelerado, insônia, pensamento acelerado, tensão no corpo. Problema, a situação de vida que está gerando essa resposta de alerta constante. Quando você trata só o sintoma, é como tomar analgésico numa fratura. A dor passa por um tempo, mas o osso continua quebrado. Agora vem a parte que ninguém gosta de ouvir. As causas mais comuns de ansiedade crônica na geração Z brasileira não são químicas, são situacionais. Causam vida financeira instável. O Brasil tem uma das maiores taxas de endividamento jovem do mundo. Mais de 70% dos brasileiros terminam um mês no vermelho ou no zero. Quando você não sabe se vai pagar o boleto no fim do mês, o seu sistema nervoso não consegue relaxar. Literalmente, é biologia. Causa 2, falta de propósito claro. A geração Z é a mais informada da história e também a mais perdida sobre o que quer da vida. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer coisa vira ameaça. A incerteza sobre o futuro é um dos maiores ativadores de ansiedade. Causa 3, excesso de comparação. Você passa horas por dia vendo a vida editada de outras pessoas, viagens, relacionamentos, corpos, carreiras. O seu cérebro não consegue distinguir o que é real do que é curado para parecer perfeito. Resultado, você se sente inadequado de forma crônica. E inadequação crônica gera ansiedade crônica. Causa 4, sobrecarga de estímulos. O seu cérebro foi desenvolvido para processar o equivalente a 34 GB de informação por dia. Hoje, você consome isso antes do almoço. Notícias, vídeos, áudios no WhatsApp, threads no Twitter, Reels. Um cérebro em overload constante é um cérebro ansioso. Causa 5, relacionamentos que drenam. Família que cobra. Amizades que não alimentam. Relacionamentos tóxicos. O ambiente social é um dos fatores mais determinantes para a saúde mental. E a maioria das pessoas nunca avalia honestamente quais relações estão sugando sua energia. Aqui eu preciso ser muito honesto com você. Terapia é importante. Medicação pode ser necessária. Práticas de respiração e meditação têm valor real. Mas nenhuma dessas ferramentas vai resolver uma vida que precisa ser mudada. Deixa eu dar um exemplo real. Imagina que você trabalha num emprego que odeia. Seu chefe é tóxico. Seu salário não paga as contas. Você não vê sentido. Você vai toda semana no psicólogo. Aprende a respirar quando trava. Processa os sentimentos. Sai da sessão aliviado. Na segunda-feira você volta para o mesmo emprego. E a ansiedade volta junto. Isso não é falha da terapia. É o limite natural de qualquer ferramenta que trata o sintoma, sem mudar a causa. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu a campos de concentração nazistas, dizia: quando um homem descobre o seu porquê, consegue suportar quase qualquer como. A ansiedade diminui naturalmente quando,
Você sabe para onde está indo, e você tem controle sobre a sua situação financeira. Visor por se está construindo algo com significado, e você está cercado de pessoas que te elevam, e você para de se comparar com vidas que você não conhece de verdade. Isso não significa que vai ser fácil, significa que vai ser real. Tem 3 elementos que alimentam a ansiedade da geração Z brasileira de forma silenciosa, e eles trabalham juntos. Elemento 1. As redes sociais criam uma realidade paralela de comparação. Você vê o melhor de todo mundo o tempo inteiro. A viagem, o relacionamento perfeito, o corpo trabalhado, a conquista profissional postada no LinkedIn. O que você não vê, dívida para pagar a viagem, a crise no relacionamento, o filtro na foto, a demissão que veio um mês depois do post. Seu cérebro compara sua vida completa com o highlight reel dos outros. Isso é uma equação que você nunca vai ganhar. Elemento 2. A instabilidade financeira mantém o sistema nervoso em alerta. No Brasil, inflação, desemprego e desigualdade não são abstrações. São a realidade diária de quem tem entre 18 e 30 anos. Quando você não tem reserva financeira, qualquer imprevisto vira catástrofe. E viver nessa beira do abismo de forma crônica é um dos estados mais ansiogênicos que existem. Elemento 3. A identidade construída de fora para dentro cria um vácuo interno. Quando você não sabe quem é sem o que consome, sem a opinião das pessoas, sem a validação das curtidas, você vive numa ansiedade existencial constante. Porque no fundo você sente que se tirar tudo isso, não sabe o que sobra. Esses 3 elementos juntos criam um ciclo perfeito de ansiedade crônica. E enquanto você não identificar qual deles está dominando a sua vida, vai continuar tratando o sintoma. Então como você sai disso? Não com uma lista de hábitos, não com um app novo, não com mais conteúdo de bem-estar, com honestidade radical sobre a sua situação. A causa raiz da ansiedade quase sempre está em uma dessas 3 áreas. Uma situação que você precisa mudar, mas está evitando. 2. Uma decisão que você precisa tomar, mas está adiando. 3. Uma verdade que você precisa encarar, mas está negando. A ansiedade é o sinal que o seu interior manda, quando o exterior da sua vida não está alinhado com quem você quer ser. E isso é uma boa notícia, porque significa que a ansiedade não é seu inimigo, é um GPS, um sistema de orientação que está te dizendo: ei, você está indo na direção errada. A pergunta não é como faço para a ansiedade ir embora, a pergunta certa é: o que a minha ansiedade está tentando me dizer? Vou te dar 3 perguntas. Não responde agora, escreve num papel depois, mas responde com honestidade total, porque a resposta vai te mostrar a causa raiz da sua ansiedade. Pergunta 1. Se eu não tivesse medo do que as pessoas iam pensar, o que eu mudaria na minha vida amanhã? Essa pergunta revela onde você está vivendo para fora, para a aprovação dos outros, em vez de para dentro, para o que realmente faz sentido para você. O emprego que não aguenta, o relacionamento que não funciona, o curso que fez porque a família queria, a cidade onde mora porque foi o que deu. Tudo que surgir nessa resposta é uma fonte de ansiedade. Pergunta 2. Qual problema da minha vida eu sei que precisa ser resolvido e faz meses que estou evitando? A procrastinação emocional é uma das maiores geradoras de ansiedade. Aquela conversa difícil que você precisa ter. A dívida que você finge que não existe. O sonho que você guarda na gaveta porque tem medo de tentar. Cada coisa não resolvida ocupa espaço mental constante. E esse acúmulo de pendências emocionais vira ansiedade difusa. Aquela sensação de que tem algo errado, mas você não sabe o que. Pergunta 3. Daqui a 5 anos, se eu continuar exatamente como estou hoje, como vou me sentir? Essa é a mais difícil, porque obriga você a ser honesto sobre a trajetória que está escolhendo, mesmo quando finge que não está escolhendo nada. Se a resposta gerar desconforto, ótimo. Esse desconforto é a sua ansiedade cumprindo a função dela, te avisar que você precisa agir. Não agir apesar da ansiedade, agir por causa dela. Eu sei que esse vídeo provavelmente foi diferente do que você esperava. Você veio buscando alívio, e eu te dei responsabilidade, mas é porque eu acredito que você consegue, não de forma perfeita, não de uma vez, mas de forma real. A ansiedade que você sente não é o seu destino, é um sinal de que tem algo dentro de você, que ainda não foi vivido, e esse algo, esse potencial não realizado, é exatamente o que o Shift Z existe para ajudar você a acessar. Nos comentários, me responde. Qual das 3 perguntas te bateu mais forte? Se esse vídeo chegou para você na hora certa, manda para alguém que também precisa ouvir isso. Shift Z, muda de mentalidade, muda de vida.